Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito presente no Enem, certo? Ele sempre está presente na prova de Sociologia, que é a ideia de cidadania. Um nome que tem vários significados, tanto dentro do dicionário ou no contexto da Sociologia, certo? E hoje eu escolhi essa temática trazendo um pouco para o contexto de cidadania a partir da modernidade, tá? Então a gente vai trabalhar mais em cima do conceito do filósofo inglês Marshall, certo? Onde ele vai definir essa ideia de cidadania. A gente pensa em cidadania, relação com nossos direitos, tranquilo? E nisso a gente vai entender que esse processo para Marshall, ele começa a acontecer realmente de cidadania a partir do século XVII, com a criação dos direitos cíveis, que o filósofo John Locke vai trazer para a gente, que é os nossos direitos que não podem ser tirados, que basicamente são três, beleza? Lembre lá, John Locke, direitos cíveis, aqueles que não podem ser retirados. Então a gente vai ter o direito à propriedade, ok? O direito à liberdade, a qual vai estar muito presente no pensamento iluminista também, ok? E o direito à vida. Em cima desse direito, isso lá no século XVII na Inglaterra, tá? E vai ter toda essa construção onde a gente vai chegar apenas na ideia do século XVIII ou XIX, a ideia dos direitos políticos. Que é isso? O direito político ele está relacionado ao indivíduo, ao ser social, poder ter relação na sua política, ele poder votar e ser votado, ok? Mas eu entendo, vê lá, século XVIII, XIX, Europa, o cidadão só vai ter esse direito apenas o homem. Então, a mulher ela não está presente nesse direito ainda. A mulher ela vai começar a criar esse direito apenas no século XX. Então a gente vai entender que esses direitos políticos, ele só realmente começa a ficar completo no século XX, tá? Se a gente pensar no Brasil ou pensar numa Suíça da vida, ela ainda é uma coisa muito nova. Outro ponto que a gente vai trabalhar também é a ideia do direito social. Esse aí, ele vai estar muito mais presente a ideia do Estado poder participar ativamente na construção desse indivíduo. Por exemplo, isso vai acontecer muito já para a passagem do século XIX para o século XX, tá? Onde é que o Estado ele vai proporcionar, ele tem o dever de proporcionar a esse cidadão a ideia de saúde, educação, lazer. Em cima desses contextos, Marshall, nos anos 60, ele vai me trazer uma construção um pouco mais ampliada. O contexto de cidadania como ampliação dos direitos, tá? Então a gente vai trabalhar essa ideia do cidadão, ele está relacionado entre seus direitos e deveres, ok? Anos 60. Então isso vai lembrar muito, vai estar influenciado muito na ideia de Sartre, entre a nossa liberdade, entre o indivíduo ele ser livre, ser condenado a essa liberdade. Ele não tem escolha a não ser livre. Então, uma dessa problemática é que esse indivíduo ele vai ter que ser livre querendo ou não, tá? Então, ele vai ter que se relacionar com esses seus direitos e deveres. E os seus direitos e deveres participam ativamente da ideia de construção política, porque através da construção política a gente vai ter uma relação total com as condições sociais que a gente vai ter na nossa vida, tá? Outro grande ponto que vai influenciar esse pensamento de Marshall é a criação dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial, tá? A Declaração dos Direitos Humanos da ONU, pós Segunda Guerra Mundial, ela vai trazer uma força muito maior na construção desse contexto de cidadania. Então, se eu trazer para o pensamento de Marshall, que seria essa cidadania em cima dessa nossa sociedade contemporânea, eu vou pensar que cidadão é aquele que vai sempre estar em contato com seus direitos e seus deveres. E tem um direito e dever que é básico, que é ele poder lutar por suas alterações, tá? Então, baseado em cima desse pensamento e utilizando uma frase que eu gosto muito, que é do dramaturgo Augusto Boal,
onde ele vai dizer que cidadão não é aquele que vive em sociedade, mas sim aquele que a transforma. A gente vai ter um contexto básico, que cidadão é aquele que luta pela transformação da sociedade. E esse ponto vai estar ligado no próximo assunto que a gente vai trabalhar, que são os movimentos sociais.